Ô, rapaz, rapaga, seguinte, hein? Eu falei que esquerdista não lê livro, né? Não lê Marx, esquerdista não quer ler o Marx e blá blá blá. Então, eu tava pensando comigo, por que não leio eu o Marx para os esquerdistas, né? De repente eles mudam de opinião. Aliás, minha opinião, a minha intenção não é mudar a opinião de ninguém, é apenas trazer a minha opinião à tona, tá? Então, o que eu pensei comigo? Eu pensei, pô, por que eu não pego e não leio livros e comento livros capítulo por capítulo, né? Então, tipo, cada semana eu comento um capítulo, enfim, não sei o espaçamento de tempo exato, mas eu comento um capítulo periodicamente em determinado livro, lembrando que são livros não ficção. Então não tem sentido eu vir aqui comentar romance capítulo a capítulo para você, a não ser que tipo eu leia um romance e faça uma resenha final do livro, coisa do tipo. Beleza? Então vamos começar por qual? É claro, um que eu comprei até recentemente, eu nem tirei da embalagem, tá? Que é o queridinho, tá? Da negada aí, esquerdista, deixa eu ver como é que tá aqui a parada. Aí, o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Vou começar por esta pérola aqui do socialismo, do esquerdismo, do neo-esquerdismo, né? Lembrando que o esquerdismo, o verdadeiro esquerdismo robesperiano, que surgiu lá na Revolução Francesa, o esquerdismo do qual sou partidário, diga-se de passagem, e começarei por este daqui, tá? Lerei, tirarei aqui do plástico, né? Lerei e comentarei capítulo por capítulo, bonitinho, lindinho, certinho, tá? Vamos tentar fazer uma coisinha bacana, né? Explicar para você como é que funciona o comunismo, o socialismo barra comunismo, de acordo com Marx e Engels. Talvez no livro mais conhecido deles, né? Não é o principal livro do Marx é O Capital. Só que eu não vou ler o Capital, por quê? Porque eu trabalho em período integral, eu sou uma pessoa que tem família, tem namorada, tem afazeres, tem outros hobbies. E eu não vou ficar lendo um livro de 2.700 páginas, se não me engano, não lembro quanto a extensão do Capital, não me lembro qual que é exato. Tenho mais o que fazer da vida que ficar lendo o Capital. Sem contar que o Capital é uma linguagem muito chata, cara. É diferente do Manifesto do Partido Comunista, que é mais simples, é mais voltado pro povão mesmo. O pessoal aí mais marxista ferrenho diz que o Manifesto é um livro um tanto quanto chulo, é o livro mais chulo da bibliografia marxista. No entanto, é o livro mais acessível dele, né? Outro livro que eu pretendo ler é aqui o outro que eu comprei sábado aqui na Saraiva e vou ler aqui. Vou ler assim, vou ler e vou comentar capítulo por capítulo, é O Príncipe, né? Não sei como é que tem aqui enquadrado, vamos ver, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Ah, só para constar, esse daqui, o manifesto, é da editora Martin Claret, tá? Ou como eu gosto de falar que eu sou todo chique, Martin Claret, Manifesto do Partido Comunista. Essa edição eu ainda não li, tá? Eu li de outras editoras, essa daqui eu ainda não li. É a primeira vez que eu pego o da Martin Claret, que geralmente eu gosto deles, dos livros deles. Eu era viciado nos livros, nas edições do Sherlock Holmes deles antes, e geralmente eu gosto bastante. E aqui do Jardim dos Livros, editora Jardim dos Livros, que é praticamente o clássico, né, da filosofia moderna, que é o livro que inaugurou a ciência política, O Príncipe de Maquiavel. Então, bota aí na sua conta 2 livros que eu lerei e comentarei capítulo por capítulo aqui. Não sei direito a periodicidade de cada capítulo. Pode ser que comente um a cada semana, pode ser que não, enfim, whatever, não sei. Vamos ver. Vamos ver até onde vai dar. Isso aí. Tá aí então, Manifesto Comunista e O Príncipe, 2 livros importantíssimos para filosofia política, para ciência política como um todo, na minha opinião, né, com os comentários dessa minha pessoa instruída, maravilhosa, só que não. Mas não é por isso que eu tô aqui hoje. Estou cá hoje para falar de uma notícia de ontem, né, do que saiu o novo ranking do IDH. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de março, essa notícia saiu ontem, dia 21 de março de 2017. Vamos ver então, falar sobre IDH, tá? Diz uma coisa para mim, o que países como Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha e Dinamarca têm em comum? O que eles têm em comum é que todos os 5 fazem parte das 5 primeiras colocações do novo ranking do IDH. Aliás, explicando o que é IDH para você, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano,
tá? É uma medida utilizada pela ONU, é uma média que foi criada por um matemático paquistanês e outro indiano, não vou saber o nome deles, mas ela leva em consideração, é um cálculo que eles fazem em cima da expectativa de vida, que obviamente está diretamente ligado com a saúde de cada país, a escolaridade de cada país e a renda média. Quanto maiores esses três itens, maior o IDH do país, maior vai ser essa média de índice de desenvolvimento humano. Isso é fato, tá? E temos aqui então Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha e Dinamarca, respectivamente, nesta ordem, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, colocadas no IDH. Lembrando que na verdade a Noruega está em primeiro, a Austrália e a Suíça estão empatadas em segundo, a Alemanha está em quarto, porque não temos um terceiro, né, logicamente, e em quinto a Dinamarca está empatada com Singapura, belezinha? E o que esses países têm em comum, além de ocuparem posições altíssimas nesse IDH? O que eles têm em comum, meu camarada, é o seguinte: todos esses 5 países estão entre as 30 principais, entre as 30 primeiras posições no ranking de liberdade econômica, no ranking de livre mercado, tá? O ranking Heritage. E também todos esses 5 países estão aí entre os 16 primeiros colocados no ranking de felicidade. Aliás, eu gostaria de agradecer ao meu amigo, um dos amigos mais velhos, os melhores e mais antigos amigos que eu tenho, que é o Rafael de Chiacchio. Ele me passou esse link para o ranking de felicidade. Eu já tinha visto esse ranking de 2016, mas saiu um novo de 2017, tá? E todos esses países que estão com o melhor IDH estão também entre os 16 países mais felizes do mundo. Eu particularmente acho esse ranking um tanto quanto bobo, um tanto quanto fútil, vazio e subjetivo, porque não tem como você medir felicidade. Felicidade não é uma coisa objetiva, uma coisa um tanto quanto subjetiva. Talvez seja a coisa mais subjetiva que existe. Eu estou até fazendo um vídeo sobre felicidade, o que é felicidade e por aí vai. Que a gente conclui que não é uma coisa objetiva que dá para você medir o que é felicidade e quem é mais feliz que quem. Ou muito menos que país é mais feliz que o outro. Eu acho que isso é um tanto quanto besta. A prova disso é que o Brasil está em 22º nesse ranking de felicidade. E, apesar que o brasileiro é um povo alienado, é um povo que ri à toa. Mas em todo caso, países como Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha e Dinamarca ocupam posições invejáveis no ranking de felicidade. E também ocupam posições invejáveis no ranking de livre mercado. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, camarada. O pessoal tem mania de falar que liberalismo é coisa que incentiva a burguesia, liberalismo é coisa que é feita para que grandes empresários controlem o mercado, dominem, esmaguem o pequeno empresário, esmaguem o microempresário e enriqueçam às custas do pobre, né? Todo mundo diz que liberalismo serve para isso. Inclusive o blog, né, o site blog, não sei, a página no Facebook, enfim, Anarquismo Liberdade, que eu sigo, eu gosto bastante deles, eu gosto bastante que eles pregam. Só que eles estão esquerdando muito ultimamente, cara. E é verdade que eles chegaram a falar uma vez que liberalistas são liberotários ou coisa do tipo, porque eles favorecem, Estado mínimo favorece a burguesia e tudo mais. Veja bem, para você ter um IDH alto, você não pode ter uma crise econômica, você tem que ter uma renda média muito alta, uma renda média relativamente alta, correto? E para você ter essa renda média relativamente alta, é claro que o país não pode ser pobre. O país tem que ser rico e ter até uma certa distribuição de renda interessante. É claro que distribuição de renda não tem necessariamente a ver com a renda média em si, mas está muito perto uma coisa da outra. São animais bem próximos um do outro. Né? Então é o seguinte, a Noruega, que está em primeiro lugar no IDH, tem uma qualidade de vida excepcional. Tá? Você raramente vê pessoas passando fome na Noruega, pessoas pobres na linha de miséria terrível que existem em países mais estadistas, como a Venezuela, né, que abre fronteira para a Colômbia, nego foge para a Colômbia desesperado atrás de remédio e comida, né? Diferente de Cuba, por exemplo, que o pessoal se enfia lá no bote e tenta entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Tanto é que você tem em Miami uma Little Havana, só que você não tem uma Little Miami em Cuba, só para fazer um equiparativo aqui.
Suíça, por exemplo. Suíça é um exemplo de igualdade social, cara. É um exemplo de igualdade social e é o quarto país mais liberal do ponto de vista econômico do mundo. A Alemanha está em quarto lugar no IDH. É o 26º país mais liberal do ponto de vista econômico do mundo. Né? Dinamarca. A Dinamarca é outro exemplo de país igualitário. Você tem uma igualdade social plena na Dinamarca. Você raramente vê pessoas passando necessidade. Quase todo mundo na Dinamarca. Nesses 5 países que eu falei aqui, quase todos os habitantes têm acesso às necessidades básicas. Tem um acesso decente, eles têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma escolaridade de qualidade, uma educação de qualidade. São países extremamente instruídos, uma educação infinitamente superior à educação brasileira. Né? O grau de instrução dessas pessoas é muito maior que o grau de instrução dos brasileiros e, coincidentemente, são países liberais. Bem mais liberais que o Brasil. O Brasil tem 140º lugar no ranking de liberdade econômica. Aí você fala assim, mas estadismo, protecionismo, esse protecionismo econômico garante uma melhor distribuição de renda, garante com que empresários não abocanhem o pobre, não explore o trabalhador, não explore a classe C. Olha, o Brasil está em 140º, como eu já disse, nesse ranking de liberdade econômica e estagnou na 79ª posição do IDH. E um dos motivos pelo qual o Brasil estagnou é a crise econômica, que está levando muita gente à falência. Temos hoje quase 13 milhões de desempregados, eu não lembro o número exato, mas já passou dos 12 milhões de desempregados. Números oficiais, né? A gente imagina que tenha muito mais do que isso, mas comprovado, temos aí mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E é um dos maiores desempregos do mundo, claro. E fora que o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. Agora eu pergunto, por que Noruega, um dos países mais igualitários do mundo, e tem uma economia extremamente liberal, por mais que muita gente... É um país que está estadista hoje em dia, está estadista do ponto de vista assistencial. Ele tem um welfare state, que eles chamam, que é algo que tem também na Suécia, por exemplo. Mas economicamente é um país livre. Né? Então o pessoal do anarquia, liberdade, anarquismo, liberdade, não lembro agora o nome exato, ele fala que liberalismo econômico só serve para explorar as pessoas, que só favorece os ricos. Talvez seja por isso então que Noruega está no IDH muito alto, a Austrália está com IDH muito alto, Suíça está com IDH muito alto e o Brasil estagnou no IDH, coisa que raramente acontece. Né? Reza a lenda que desde 2004 o Brasil não estagnava nesse IDH. Tem quem diz que desde 1990 o Brasil não estagnava no IDH. Agora tem quem diz que nos últimos 5 anos o Brasil nunca estagnou no IDH. Enfim, cada um diz uma coisa. O fato é, para você estagnar no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, para você não ter um aclive na sua posição, não na posição, mas na média geral que você teve no ano anterior, você precisa ou estar enfrentando uma guerra extremada ou estar em uma total crise moral, econômica, política, que é o que está acontecendo com o nosso país. É por isso que estagnou. E por sinal, olha só, a Venezuela, tá, que é um país extremamente estadista, está à frente do Brasil no IDH. A Venezuela está à frente do Brasil. E a Venezuela caiu algumas posições, 1 ou 2 posições, não sei. A Venezuela caiu. O Brasil estagnou. E o país estadista com a melhor posição no IDH que tem, que eu me lembre, é a Argentina, está lá para 40º lugar. Ainda assim ela está atrás do Chile, que é um dos países no mundo com maior liberdade econômica. E você vem me dizer que estadismo é a solução, que intervencionismo estatal na economia é a solução. Que beleza. É a solução para você ter uma igualdade. Ah, mas esse ranking Heritage é mentira, esse ranking é forjado, esse ranking não mede nada, esse ranking não sei o que lá. Então você faz o seguinte, você tenta montar uma empresa no Brasil, você tenta montar uma empresa em Hong Kong. Hong Kong está em primeiro lugar nesse ranking, no ranking Heritage de liberdade econômica. Você tenta
participar de uma licitação. Aqui no Brasil, eu trabalho com licitação, eu sei disso, tá? Tenta participar de uma licitação aqui no Brasil e tenta participar de uma licitação na Suíça. Você sabia que o Brasil é o único país no mundo onde o licitante ele tem a obrigação de averiguar a situação da empresa como inedônea, ou seja, a empresa não deve nada para a FGTS, não deve nada para o INSS, não deve nada para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para a Receita Municipal. A empresa que deve alguma coisa para esses não pode participar de licitação. É o único país no mundo que o licitante tem que checar a regularidade fiscal da empresa. Enquanto que nos outros países do mundo você não tem essa necessidade. Licitações não precisam disso para funcionar. Então não sei se o Ranking Heritage está mentindo. A gente vê claramente que é muito mais fácil você abrir uma empresa, você negociar em países como Noruega mesmo, que é um país que o pessoal da esquerda diz que é estadista, mas é muito mais fácil você negociar. E só para terminar esse vídeo aqui também vale dizer que 159 países avançaram no IDH, tá? No ranking do IDH. O Brasil estagnou, ou seja, o mundo está evoluindo e o Brasil está parando ou regredindo no tempo. Por esse vídeo é isso. Adiós.